Graça e paz. Que maravilha estarmos juntos mais uma live, glorificando e exaltando o nome do Senhor nessa noite, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Esse é o momento que Ele separou para nós estarmos juntos, exaltando, contando e dizendo quanto Ele é bom, quanto Ele tem nos ajudado nesses dias, quanto nós temos colocado a nossa total dependência nele. Quero nessa noite começar orando. Eu quero te convidar a você estar orando, sendo ministrado pelo Senhor nessa noite. Pai, nós te damos graça nessa noite. Obrigado pela oportunidade de juntos, Pai, como a igreja do Senhor, podermos compartilhar a Tua palavra, podermos nessa noite contar os Teus feitos, dizer que tudo está no Teu controle, Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sido tão fiel, o Senhor tem estabelecido para nós as coisas novas, o Senhor tem nos dado sabedoria para viver esses dias e nada tem saído do domínio do Senhor. E nessa noite nós queremos isso, Pai. Queremos nos render, queremos colocar toda a nossa dependência no Senhor. Queremos estabelecer nessa noite que o Senhor venha nos transformar, porque nós precisamos sim dessa noite, que o Senhor nos dê a Tua graça, o Teu favor, que nós possamos ser ministrados, Pai, nessa noite, que o nosso coração se alegra mais uma vez, porque vamos compartilhar tudo que o Senhor separou para cada um de nós. Obrigado por mais essa oportunidade de juntos, estamos juntos, Senhor. Nós estamos juntos, embora à distância, mas nós confessamos o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, Jesus Cristo. E nessa noite não é diferente. Essa é a noite que nós declaramos que o nosso Salvador vive. O nosso Redentor, Ele vive para todo sempre. Nós estamos firmes porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, socorro presente nesses dias, como Ele tem sido presente nas nossas vidas. Se você pudesse compartilhar comigo nessa noite, com certeza você falaria a mesma coisa, que o Senhor tem sido fiel em todos os mínimos detalhes. Ele tem mostrado a sua fidelidade conosco. Então esse é o motivo de nós, nessa noite, dizer a Ele que Ele é bom, dizer a Ele que nós pertencemos a um Deus que é muito bom. E nessa noite nós vamos estar compartilhando mais uma vez com muita alegria a palavra viva, a palavra que nos traz esperança, a palavra que é luz para nós, a palavra que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Todas as coisas estão debaixo da palavra de Deus. É por isso que nós nessa noite podemos dizer a Ele: Senhor, eu quero ser esse vaso novo. Se você desejar isso junto comigo, você pode ouvir esse louvor e adorar a Ele nessa noite. Adora Ele onde você está. Adora Ele, sabe por quê? Porque Ele continua procurando esses adoradores. Eu quero ser. Você quer ser esse vaso? Senhor, Diga a Ele que Ele é seu amado. como um vaso nas mãos Sim, Senhor, esse é o nosso lugar. oleiro. Oh, aleluia, Jesus. Quebra minha Sim, Senhor. vida Pode fazer. e faça Pode, de Senhor. novo. Pode sim, Jesus. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Vaso novo. Yeah, 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 yeah.
Aleluia. Então, vaso novo, você está disposto a nessa noite dizer a Ele: estou nas tuas mãos, Senhor. Faça conforme o Senhor quer esse vaso. Eu sei que você quer isso nessa noite. Nós desejamos isso nessa noite, amém? Queria te convidar a você abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Aleluia. Jeremias, capítulo 18. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 18. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Que palavra maravilhosa. O que é que o profeta Jeremias, naquele tempo, falou para o Senhor? Qual foi o desejo de Jeremias naquele dia? E que hoje para nós também tem sido os mesmos dias de busca. Jeremias, a palavra disse que ele teve que descer à casa do oleiro. Ele teve que ir à casa do Senhor. Embora esse tempo nós não estamos no templo dito casa, templo construído por homem, o prédio, mas Jeremias ele teve que ir à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Há uma condição de nós ouvirmos a palavra do Senhor, é quando nós descemos. Mas aqui eu quero simbolizar o descer numa vida de oração. Um homem ou mulher que desce na presença do Senhor, isso significa se prostrar de joelho diante do Senhor, colocar o seu coração totalmente dele. E quando nós descemos, no sentido de nós nos humilharmos diante dele, porque ele é digno de que nós, de fato, sejamos homens e mulheres com um coração humilde, um coração sincero. E ali Jeremias precisou descer à casa do oleiro para ouvir as palavras do Senhor. E a palavra diz: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o versículo de número 4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Será que nessa noite você tem coragem de dizer ao Senhor: Senhor, diante dos teus olhos, eu estou sendo como um vaso que precisa ser refeito, quebrado? Será que nessa noite nós podemos dizer ao Senhor, conforme a tua palavra, que talvez eu não esteja vivendo e praticando como deveria? Será que nessa noite nós podemos dizer isso a Ele? Sobre as suas rodas, eu quero te dizer nessa noite: faça conforme a tua vontade, conforme parecer, conforme o Senhor querer fazer nas nossas vidas. Nessa noite, então a palavra diz: então veio a mim, a Jeremias, a palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez com o oleiro a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Coisa boa está na mão do oleiro. E o barro, ele começa como algo mole, né? Então nós precisamos nos amolecer diante do Senhor. Eu lembro que uma vez nós viajamos e fomos à Guiana Francesa, eu e o pastor. E lá nós tivemos a oportunidade de ir ver um oleiro trabalhando. Eu nunca tinha visto.
eu não era nem convertida, mas aquilo me chamou a atenção, porque o trabalhar daquele homem, né, ali com aqueles pés e aquela roda, todo aquele processo, aquela mão toda suja e água misturada com barro, e ele fazendo aquele movimento todo com as mãos e dando forma a um vaso. E eu achei aquilo tão interessante, ficamos ali por um bom tempo para ver qual seria o resultado daquele oleiro. E hoje eu compreendo pela palavra. Sabe por quê, queridos? Porque eu te pergunto nessa noite, aonde estava o barro? Aonde foi que estava esse barro? Este barro estava na mão do oleiro. Aonde você está? Porque vaso todo mundo quer ser, e principalmente de honra. Mas é necessário estar na mão do oleiro. Então este barro, ele começou no seu processo na mão do oleiro. E eu tive a oportunidade de presenciar isso, é tão interessante. E o profeta Jeremias, ele foi enviado à casa do oleiro porque ele sabia que na casa do oleiro ele ia ser achado. É na casa do oleiro que nós somos achados. Sabe qual é o seu lugar? Na casa do oleiro. Na mão desse oleiro, desse maravilhoso que sabe fazer o vaso da forma que ele quer. Olha que vaso bonito eu coloquei aqui hoje. Esse aqui foi de propósito, viu? Então, assim somos nós. Tem outro aqui de outra forma, maior, parecido. Mas qual é a forma que o Senhor quer trazer para nossas vidas nesses dias? O que é que nós podemos, nesses dias que nós temos vivido, dias de prova, dias de ser trabalhados. E o oleiro, deixa eu te falar, ele trabalha de dentro para fora. O vaso, ele vai dando a forma, não é com a mão que está fora, não é a mão que está dentro. É muito interessante como aquela mão não para de trabalhar. E assim é o Senhor. Perceba bem que no versículo de número 2, note que o Senhor é aquele que quer conhecer os pensamentos de Deus. Observe através da ordenança. Que ordenança é essa? É nós estarmos presentes para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Necessário foi, no versículo 2, ele descer à casa do oleiro, porque era ali que ia começar aquela obra na vida desse profeta. Era ali que Deus queria começar a dar forma ao seu ministério, ao seu chamado. Então hoje, você pode estar dizendo assim, mas eu ainda não sei, ainda não me achei no corpo de Cristo. Não, você precisa ser vaso. Você precisa deixar o oleiro trabalhar na sua vida. Você precisa entender nessa noite que no versículo de número 3, era ali que ele era sendo feito, através daquelas rodas. Através, sabe, a obra era feita através daquelas rodas. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos entender que ele realizava uma obra ali, sobre as rodas, extremamente, sabe como? Agradando. E ali havia muita tranquilidade. E talvez ali foi construído em pouco tempo. Porque o trabalhar de Deus, ele trabalha como ele quer na vida das pessoas. Uns é mais apressado, mas é porque busca mais também. Não que Deus tenha prioridade, Deus não tem preferência. Deus, ele ama todos. Só que a busca de cada um é que vai dando a forma deste vaso que Deus quer nos usar. E eu imagino ali que sobre aquelas rodas, Jeremias estava agradando ao Senhor. Jeremias estava na obediência, porque ele desceu para ouvir as palavras que Deus tinha direcionado para ele. Eu fico imaginando aquele giro da mão, aquela volta da roda, como aquilo alternavam e havia muita forma naquele barro. Mas chegou ao propósito de que Deus queria sobre a vida daquele profeta. E sobre as nossas vidas não é diferente. Eu quero nessa noite te desafiar, sabe por quê? Porque o nosso ritmo, sabe qual é? É estar nas mãos do Senhor. O nosso ritmo é estar nas mãos do Senhor.
Esses são os dias que Deus tem trabalhado em nós. Mas Ele não quer trabalhar só na nossa aparência exterior. O mais importante que Ele quer é trazer no nosso interior coisas novas. Ele quer trabalhar no nosso interior com as mãos dele, tirando tudo aquilo que desagrada, dando uma forma naquilo que é necessário, porque só uma transformação que nós podemos experimentar as coisas maravilhosas que o nosso Pai tem. Nós precisamos entender que o processo é no processo que nós somos moldados. Não existe moldar sem processo. Nós precisamos no processo moldar, nós precisamos no processo reconstruir. Nós precisamos no processo refazer. Muitas vezes Deus quer refazer tantas vezes for necessário. Sabe por quê? Porque esse processo, ele vai chegar a uma dimensão para a minha vida e para a sua. Sabe que dimensão é? Eu e você chegarmos à semelhança dele. Como é essa semelhança? Como eu posso chegar a essa semelhança? Está escrito na palavra. O Senhor quer que a gente passe por este processo para que nós venhamos a ser como Ele é, semelhante a Ele. Gênesis capítulo 1, versículo 26, um texto muito conhecido. Um texto que o Senhor falou, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor quer nesse processo que nós venhamos a ter a semelhança dele. Mas quando o Senhor disse que façamos, disse Deus, façamos o homem, a imagem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele deixou um atributo para nós nesses dias. Ele disse, domine. Sabe o que é dominar? É a gente gerar, pelo Espírito do Senhor, todas as coisas que nós estamos vendo. Eu não sei se você viu, mas tem uns 2 dias aí atrás, disse que Minas parou, né? A Covid foi estacionada. Eu acredito que em Minas tem muitas pessoas orando. Eu acredito que o povo de Deus tem se levantado, como aqui na Bahia. Nós temos orado muito. Nós temos declarado o fim dessa epidemia. Nós temos dito que o que precisa gerar é uma imunidade sobre o povo, para que esse vírus até chegue, mas que não tenha essa força. E eu quero te dizer nessa noite que quando o Senhor nos escolheu como vaso, Ele nos escolheu para fazer e sermos a imagem, a semelhança dEle, é para que a gente domine essa situação. E nós dominamos pelo poder do nome de Jesus. Você pode sim começar a declarar as coisas. Se as pessoas disserem para você, não, mas você está orando e você não está vendo, você diz, mas eu ando por fé, e que anda por fé não anda por vista. Que anda por fé espera. Que anda por fé tem convicção das coisas que não vê. Mas sabe, é maravilhoso a gente pegar um texto desse e nessa noite dizer, isso é para minha vida sim. Isso é para minha vida estabelecida. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 31, a parte A, eu quero que você não esqueça mais desse versículo. Gênesis é um livro maravilhoso. Eu costumo dizer, se você quer ser liberto, leia Gênesis. Gênesis é um livro de libertação. Gênesis é um livro que quando nós lemos com a revelação do Espírito do Senhor, nós crescemos muito. Gênesis capítulo 1, versículo de número 31, a parte A, sabe o que está escrito? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Olha que maravilha. Deus viu que tudo quanto ele tinha feito não era bom, não, era muito bom. Agora, sabe por que era muito bom? Porque nós já existíamos. Ah, que maravilha. Você pode dizer isso nessa noite? Deus viu que era muito bom por minha causa. Deus viu que era muito bom por sua causa. É por isso que tudo que Deus fez,
Ele viu que era muito bom, era porque você já existia. Desde o princípio, você era projeto de Deus. Porque ele olhava para mim e para você e dizia: eu vou fazer você a minha imagem e minha semelhança. E você vai dominar. Você vai dominar. Queridos, o pecado entrou. Lá em Romanos diz que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, mas Deus nos reconciliou com Cristo Jesus. Aleluia, fomos reconciliados. E é por isso que nós temos autoridade, é por isso que esse domínio está sobre a sua boca. Está sobre o governo do Senhor, a igreja do Senhor, a igreja que se move através da voz, a igreja que tem o poder mesmo para paralisar todo o mal. O Senhor nos deu poder e nos deu autoridade. É por isso que nessa noite você precisa se alegrar e dizer: poxa, quando Deus criou todas as coisas, Ele viu que era muito bom por minha causa. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da palavra de Deus. Porque nessa noite nós podemos entender, ainda que você às vezes até ache: poxa, eu estou me achando um vaso assim, meio rachado, meio sem estar muito na posição, meio estragado, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele pode ser, sabe o quê? Remodelado nas mãos do oleiro. Ele refaz todas as coisas. Então nessa noite, para nós sermos usados, nós precisamos deixar o Senhor trabalhar de dentro para fora. É neste processo que nós vamos passar no Senhor. Esses dias nós temos passado por esses processos. Eu sei que você tem passado por processos que às vezes, parece que a gente não vai suportar. Mas deixa eu te falar, quando nós somos trabalhados de dentro para fora, nós vencemos as decepções. Você tem vivido decepções? Você já venceu. Nós temos vencido, sabe o quê? As discussões, as dissensões, as mal notícias que têm chegado para nós. Nós temos vencido as tristezas. Nós temos vencido as perdas. Quantas coisas nós temos perdido nesse tempo? Temos perdido a comunhão. Muitas vezes nós não temos estado junto com os nossos pais, com as nossas netas. Nós mesmo não temos ido visitar as nossas netas. Isso é uma perda de tempo, de estarmos juntos. A minha família não tem estado junto. Eu sei que com você também tem sido do mesmo jeito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essas frustrações, elas não são o fim. Elas são o começo de toda a aprovação de Deus para esse processo que nós estamos passando. Para tudo que nós estamos vivendo nesse tempo. Esse tempo, sabe o que é? Que nós temos um Deus que não pode nenhuma das suas palavras serem frustradas. Porque Ele é fiel. E nessa noite eu quero te lembrar que lá em Lucas capítulo 1, versículo de número 37, eu sou apaixonada por esse versículo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu quero te dizer nessa noite, não são algumas, não, são em todas. Quais são as promessas? Todas. O seu Deus é o Deus do impossível. Nós precisamos pegar esses versículos e começar a declarar nesses dias. Todas as promessas do meu Deus é para esse tempo chamado hoje, para o meu presente, para o meu futuro estabelecido. Como Deus que disse que Ele é o Deus de todas as nossas promessas. O Deus do impossível. O Deus, sabe que o quê? Que faz nos lembrar que Deus, como nosso oleiro, e que escolhe a forma exata para que cada um de nós seja moldado. Agora tem uma condição: nos submetermos totalmente a Ele. É isso que você quer nessa noite? Submissão total ao Senhor? Submissão total? E quando nós nos submetemos ao Senhor, é só vitória. É vaso lindo. É vaso passado no fogo, mas aprovado pelo Senhor. É vaso que às vezes na caminhada se desgastou, mas ele passa lixo e depois ele inverniza. E você começa, sabe o quê? A brilhar para Ele. Você começa a ser esse vaso escolhido nas mãos do oleiro. Você começa a entender o que é que o Senhor quer para nós. Sabe por quê? Porque
Uma das coisas que Deus quer para a minha vida e para a sua vida é que nós nos mantenhamos, sabe o que? Humildes. Sabe, lá em Mateus, um versículo muito conhecido, um versículo muito falado, um versículo que eu digo que é um convite para nossas vidas, está lá em Mateus 11, 28. Quando o Senhor nos convidou, Ele disse: vinde a mim, vinde, e nós fomos a Ele. Ele disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Você está assim? Ele disse: lançai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha aí o segredo: ser humilde e manso de coração, e encontrará descanso para a vossa alma. O meu fardo é leve, o meu jugo suave. O que está pesando? Não esqueça desse convite, não. Esse convite tem que ser lembrado todos os dias. Esse convite tem que estar gravado no nosso coração. Esse convite tem que soltar na sua boca todos os dias. Eu fui a esse convite. Então, para a minha vida, o que eu tenho e que aprendo com o Senhor é um espírito manso, tranquilo. E quando nós estamos nessa tranquilidade, a gente se coloca na mão desse oleiro, é sucesso. Aí nós podemos descansar. Aí nós podemos todo o fardo entregar a Ele. Porque eu costumo dizer, hoje mesmo eu falei para uma pessoa que me ligou, fora daqui da Bahia, e eu disse para ela: se você quiser saber alguma coisa, você pergunta a Jesus, porque Jesus sabe de tudo. A gente não sabe de nada, mas eu vou te falar uma coisa: quando você não souber o que fazer, pergunta a Ele, que Ele vai te dizer todas as coisas, que Ele vai te trazer a direção correta. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito. Esse Jesus que nessa noite diz para mim e para você: eu quero fazer conforme o meu parecer, eu quero te fazer para que o meu nome seja exaltado, eu quero te fazer conhecido diante de tudo diferente, de coisas, sabe o quê? Que quando as pessoas pensarem que você vai reagir, você não vai reagir mais. Você vai simplesmente entregar ao Senhor. Não tem coisa melhor do que a gente entregar aquele que tudo faz. É esse oleiro que vai fazer aquilo que você não está conseguindo fazer, que eu não estou conseguindo fazer. É esse oleiro de excelência. E eu queria que você abrisse em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 4. Olha aqui. Olha o vaso que o Senhor nos convida a nós sermos nessa noite. Diz a palavra do Senhor: seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha o valor que eu e você, nós precisamos. Sabe o que é que nós estamos precisando? Um traje de um espírito manso e tranquilo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. É esse espírito. É esse que precisa governar as nossas vidas, queridos. Igreja amada, um espírito tranquilo e manso. É esse traje que o Senhor quer nos dar nessa noite. É este homem que Jesus quer, sabe o quê? Um homem interior. Mas que seja com o coração unido. Sabe como? Ao incorruptível. Tem muitas coisas que não faz mais parte da nossa vida. E nós precisamos estar atentos nesses dias. Nesses dias onde o fogo tem esquentado. Eu me lembro de Daniel. O rei disse assim: que esquenta aí essa fornalha 7 vezes mais, achando ele que aqueles leões iriam tragar o profeta Daniel. Mas Daniel era um homem que tinha depósitos de oração. Um jovem que orava 3 vezes por dia. Tinha depósito de cair em meio a uma cova dos leões, de um fogo que foi 7 vezes mais aquele calor, aquele fogo, mas nada consumiu. Porque um homem ou uma mulher de fé, as coisas podem até chegar, mas a gente
vence junto com o Senhor da glória, junto com esse Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos. É por isso que você tem que se alegrar, tem que se animar mesmo com essa palavra. Essa palavra tem que ativar mesmo, te trazer combustível. Você estava na reserva? Bota aí combustível. Acende aí a chama. Coloca azeite nessa vasilha. Acenda a sua candeia. Porque depois de uma palavra dessa, nós não podemos permanecer as mesmas pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós permanecemos na mão do oleiro, sabe o que acontece? Mesmo depois de quebrado e mesmo depois de moldado, somos valorosos para Deus. Não sei se você está quebrado, não sei se Deus está te moldando, mas eu quero te dizer uma coisa: nós somos valorosos para Deus. Lembra o que foi que ele falou lá em Gênesis? Tudo que ele fez era muito bom por sua causa, por minha causa. Aleluia! E para finalizar, vivemos sob uma proteção, moldados pela mão do oleiro. Sabe para quê? Para que nós possamos guardar esse tesouro. Sabe para quê guardar esse tesouro? Para que venha refletir o poder do Senhor. E é onde eu tenho um respaldo pela palavra para saber disso. Vamos lá em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre, em toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Versículo de número 12. De maneira que em nós opere a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Aleluia! É este vaso aqui, ó, que eu e você somos. De barro, mas somos tesouros. Sabe para quê? Para que a excelência do poder de Deus seja estabelecida em nós. Que o Senhor te conceda nessa noite, nesse dia, nessa tarde, quando você for ver essa live, te conceda essa esperança. Te conceda essa convicção de que moldados nós podemos, nessa noite, saber que é nessas mãos que nós estamos guardados. Você quer ser esse vaso? Então diga a Ele que Ele é o seu Senhor amado. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai, porque nessa noite nós entendemos a Tua palavra. Nós entregamos o governo de toda a nossa vida, Senhor. Nós queremos sim, nessa noite, ser este vaso. Oh, Jesus amado. O vaso novo, para que a excelência do Teu poder opere através de nós, Senhor. Para que haja edificação na vida de todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós. Obrigado, Jesus, por esse tão grande amor. Obrigado, Jesus amado. É como Tu queres, Senhor. Nós Te damos toda a liberdade nessa noite. O Senhor trabalhar no nosso interior. O Senhor colocar dentro de nós esse espírito tranquilo, manso. Para nós operarmos, Senhor, de maneira tão especial como o Senhor é. Nós nos alegramos nessa noite. Nos alegramos, Jesus.
por esta obra perfeita. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. O Senhor confiou em nós como a tua imagem, com a tua semelhança. E disse para mim, e deu esse encargo a você. Domine, gere, profetize, seja corajoso, seja corajosa. Quando ninguém acreditar, continue crendo. Crie, por isso falei. E assim nessa noite, nós selamos esta oração no trono da graça, declarando o favor do Senhor, declarando que não haverá epidemia, que não haverá mais nada para deter o poder do Senhor. Pai, nós te glorificamos. Nós declaramos a economia voltando, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que não haverá desemprego mais, que não haverá falência, mas haverá um tempo novo, Jesus. Nós dominamos pelo poder que há no nome de Jesus. E nós declaramos o fim, Senhor, das pessoas tão aprisionadas dentro dos seus lares, precisando voltar às atividades, precisando gerar recursos. Nosso país tão rico, nós queremos ver isso, a riqueza do nosso país, Senhor, porque o Senhor ama a nossa nação e nós confiamos nisso. Num país onde há ordem, onde há progresso, um país onde a nossa nação bendita é do Senhor Jesus. Por isso nós declaramos, Pai, nós reivindicamos, Senhor, semana nova, com novas notícias, Senhor. Dizemos não, Senhor, não haverá, Senhor, nenhuma proliferação, Pai, mais. Não haverá mais nenhum pulmão disponível. Em nome de Jesus, nós selamos esta oração como igreja. Nós levantamos, sim, Senhor, em fé e declaramos que nós cremos no Deus que tudo faz, no Deus que tudo é, no Deus que tem o governo de todas as coisas, no Deus que permanece sentado no trono de glória e majestade. Senhor, nós dizemos sim, nós dizemos amém, nós dizemos, Senhor, estamos felizes por essa novidade. Nós continuamos declarando e nós continuamos olhando com os olhos da fé. Declaramos, Pai, todos os comércios abertos. Declaramos, meu Pai, direção, sabedoria desses homens que estão, cada um, Senhor, nos seus órgãos, cada homem, cada mulher que o Senhor tem colocado como confiança. Nós queremos abençoar e declarar a sabedoria do alto. Venha sobre a nossa nação, venha o recurso, Senhor, venha todas as coisas. Nós estamos querendo sim estar juntos, nós queremos manifestar o poder como igreja do Senhor, para o louvor e para a glória do teu santo nome, Jesus. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de te servir. Obrigado por essa oportunidade de saber que o teu nome, ele é para sempre. Emanuel, Deus conosco, agora e para sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, agora e para sempre. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.